como criar uma frequência que literalmente a realidade começa a se distorcer pra obedecer você. É isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Literalmente eu vou te ensinar, na verdade, a ser o mago dos magos. Tu vai sair daqui aprendendo a fazer mágica, cara. Literalmente, se tu é uma pessoa que se considera minimamente azarada, esse vídeo vai ser um remédio pra tua vida. Literalmente, esse vídeo vai mudar a tua perspectiva, se eu conseguir deixar a câmera de pé, né? Porque tudo que eu vou te passar aqui foi o que eu fiz durante esses tempos, foi o que me fez evoluir, foi o que me fez sair de um lugar e ir pro outro muito melhor. Criação de frequência é tudo o que você precisa pra evoluir. Cara, mas de onde que eu tô tirando essa loucura? De onde que eu tô tirando essas coisas? Da minha realidade aqui no interior do Mato Grosso. Eu sempre olhei pras pessoas aqui da minha cidade e sempre vi pessoas muito ricas, de fato. E eu sempre me perguntei, cara, por que essas pessoas são ricas? Elas não têm esse tipo de conhecimento esotérico que a gente tá falando de frequência, de confiança e etc. Por que essas pessoas conseguem ser ricas? Aí eu fui no mercado e comprei bananas. Aí você tá pensando, pô, o que tem a ver isso? O sentimento de eu ter comprado uma banana e me sentido feliz por ter comprado aquela banana explicou muita coisa. Porque tudo o que você vê na sua vida que é pequeno, tudo que você considera pequeno, na verdade esconde uma grandeza e é tão grande que você não sabe explicar o como. Isso quer dizer que todo pequeno sentimento que você acha no seu cotidiano é o mesmo sentimento que vai se aplicar às grandes coisas da sua vida. E você precisa entender isso para entender exatamente o que é uma frequência de fato. Por exemplo, eu comprei bananas e tive aquele sentimento de gratidão por comprar bananas, lá ele. Mas basicamente foi isso. E por ter comprado isso e me sentido grato, eu percebi isto. Eu percebi que esse sentimento de gratidão, não importa o que você compra, não importa onde ele exista, ele existe nas coisas pequenas e nas grandes. É como se você comprasse um Hot Wheels, um carrinho em miniatura, e esse carrinho em miniatura você queria muito, te deu uma felicidade. Essa mesma coisa existe no pequeno e existe no grande, ou seja, se eu tivesse comprado uma Mercedes e um carrinho, seria a mesma coisa. O sentimento é o mesmo sentimento que atrai as coisas para sua vida. E foi aí que eu comecei a compreender um pouco mais essa loucura sobre o que é frequência. Frequência é literalmente isso. Só que calma, vamos explicar isso de modo mais científico, digamos assim. Apesar que eu não sou uma pessoa muito científica, mas vamos lá. Cara, você tem que entender que absolutamente tudo na sua vida tá vibrando o tempo todo. A ciência fala que os átomos estão vibrando. Então, a frequência é a velocidade que alguma coisa está vibrando. Isso quer dizer que tudo está vibrando, seja em graus pesados, lentos ou graus mais elevados. Pensa, por exemplo, em um ventilador, cara. Vamos pegar um ventilador aí. Quando você vê um ventilador parado, sem estar ligado, ele não gira, ele parece que tá parado, e ele está parado de fato. Só que quando você liga esse ventilador, tipo, literalmente ele começa a girar tão rápido, que depois de um tempo ele começa a parecer que está parado também, mesmo em movimento. A vibração é literalmente isso. As coisas, elas parecem estar paradas, mas se eu começar a movimentar isso aqui numa velocidade tão rápida, vai chegar um tempo em que isto aqui basicamente vai parecer parado mesmo estando em movimento. Ou seja, quanto mais elevada a vibração, mais parece que está parado, mas na verdade está vibrando. Então, absolutamente tudo na sua vida está vibrando o tempo todo. E aqui que a gente começa a entrar em um ponto, cara, que na boa é extraordinário. Porque se de repente um ventilador, vamos pegar um exemplo do ventilador, né? O ventilador, ele, quando ele está parado, ele está vibrando de modo muito baixo. E ele está parado. Só que depois de um tempo, ele começa a rodar tão rápido que ele está vibrando, ele está se movendo, mas ainda assim parece que está parado. Por quê? É isso que você tem que entender sobre vibração, cara. Que vibrações também são sentimentos, sentimentos também são vibrações. Então, assim como um ventilador é pesado, por exemplo, muito pesado, e ele parece que está parado porque não está se movendo, os seus sentimentos negativos se parecem com um ventilador parado. Só que os seus sentimentos positivos se parecem com um ventilador parado, só que a diferença é que ele está se movendo em um grau muito maior. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais elevada a vibração, a frequência, mais leve ele se torna. Menos pesado ele se torna, entendeu? Porque tudo é energia, e energia não vai embora, energia não se dissipa. Então, o que eu quero dizer com isso... Vou pegar um exemplo do mais nojento possível pra você entender. Comida e bosta é a mesma coisa. Louco isso, né? Comida e bosta é a mesma coisa. A comida que você come é a mesma bosta que sai. E a bosta que sai de você pode servir de esterco, como é o caso dos animais. Ah, por que você deu esse exemplo nojentíssimo? Pra isso aqui ficar gravado no seu subconsciente de modo emocional pra você entender o que é vibração. Comida e fezes é a mesma coisa, só que em estados diferentes. Então, vibração elevada, frequência elevada
e frequência baixa estão na mesma escala, são a mesma coisa, só que em graus diferentes. E por que é importante entender isso? Para você realmente não achar que nós estamos tentando fazer algo impossível. Não, você já vibra em um estado, você já tem uma frequência que pode ser pesada ou leve, pode ser negativa ou positiva, dos seus sentimentos negativos ou positivos, das suas histórias positivas ou negativas. Você já tem, isso já existe. O que a gente quer buscar aqui é elevar, é transformar algo que você já tem em si. E isso tira um peso enorme, porque de repente você pensa, pô, cara, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que, sei lá, ficar fazendo afirmações positivas na frente do espelho? Para algumas pessoas isso funciona, mas não para todas. E nem sempre esse é o melhor caminho. Para elevar a sua frequência, para construir uma frequência que você se torne imbatível. É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E aqui eu trouxe alguns pontos para você. E assim, esses pontos, eles são como criar uma frequência que você se torne imbatível, que você tem sorte em tudo que você faz. Esses são os pontos. Esse é o tema principal. Só que a gente vai começar bem de baixozinho, com diquinhas bem básicas. E no final desse vídeo, eu quero literalmente fazer uma lavagem em você. Fazer uma lavagem cerebral em você, literalmente com os passos mais poderosos capazes de alterar o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Como mudou a minha e como mudou a vida de diversos alunos. Então presta atenção nisso aqui. A primeira coisa que você precisa parar de fazer para ter uma frequência imbatível, para você se tornar a pessoa mais sortuda do mundo, onde nada dá errado para você, é parar de reviver sentimentos e lembranças negativas. Reviver sentimentos. Vou colocar sentimentos e lembranças. Se você acompanha esse canal, você sabe que o que eu sempre falo aqui, o tempo não é real. O tempo é uma medida que a sua própria cabeça utilizou-se para se localizar. Isso significa que, nesse exato instante, você está aqui, certo? Você está aqui. Só que você tem acesso a absolutamente qualquer realidade, cara. Você tem acesso a qualquer realidade ao mesmo tempo. Tudo por causa da sua mente. O seu cérebro ele não distingue entre o que é real e imaginário. Então você está aqui revivendo coisas do passado, lembranças negativas do passado, ou preocupações com o futuro. A verdade é que não importa onde você esteja, você está onde a sua mente está. Jesus Cristo falava, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ah, a gente pensa com o coração? Não, cara, a tua cabeça não está aqui, isso se refere à sua mentalidade. Ou seja, onde está o seu tesouro? Onde está o teu foco? Toda vez que, por algum motivo louco, você começa a olhar para o passado, a reviver lembranças negativas, tipo, ai, aquela vez que aquele casamento deu errado, aquela vez que aquele relacionamento deu errado, aquela vez que eu não ganhei dinheiro, aquela vez que eu não fui o que eu queria ser. Toda vez que você relembra isso e fica vivendo isso dentro de você mesmo, na verdade, você não está voltando para o passado. Você está vivendo o passado no presente. Tem noção disso? Ou toda vez que você se preocupa, por exemplo, com o futuro, com as coisas do futuro, você na verdade não está indo só para o futuro, você está acessando o futuro no presente, você está tornando as suas preocupações momentaneamente presentes. Porque se você levantar a cortina do tempo, como eu disse nesse último vídeo desse canal, se você levantar a cortina do tempo, tudo o que você vai ver é a si mesmo e os seus estados internos. Então, ai, ninguém me respeita, ninguém me dá valor. Se você levantar a cortina do tempo entre o que você sente e o que você vê, você vai ver que o que você sente sempre esteve com você. Então, a falta de valor que você deu a si mesmo a vida inteira apenas se manifestou no mundo real. Real, que nada mais é do que modificações que o seu estado interno faz, porque você não é o efeito, você é basicamente a causa da sua própria vida. Isso significa que reviver sentimentos negativos e estar não só pensando negativamente, mas sentindo negativamente no passado, como se o passado fosse o presente, é a mesma coisa que dizer o presente é um fruto, apenas um reflexo do passado. Então, se tu quer ter uma frequência literalmente muito boa, você precisa parar de reviver sentimentos negativos e pensar em termos negativos. Ou seja, absolutamente tudo precisa... Isso aqui você precisa entender. É assim que você sai de uma frequência baixa para uma elevada, parando de olhar para o passado. O passado não é você, cara. E fazer isso aqui é literalmente um dos primeiros passos para você ter uma boa frequência. Não adianta você querer começar pelo último passo que eu vou passar nesse vídeo, se antes você continuar pensando nesses termos. Se antes você continuar pensando em termos do passado. Por exemplo, se no passado você foi uma criança que não foi feliz ou que passou por coisas e etc e tal, isso pode até ter tido uma influência em você, mas não vai poder ter mais. Você pode olhar para esse abismo, mas não fique olhando para o abismo muito tempo, porque senão literalmente o abismo olha para você, como diria o Friedrich Nietzsche. Então, isso aqui é muito importante. Você precisa entender que você absolutamente não é o seu passado.
Porque tudo o que você tem, mais lhe será dado. Se você tem desespero dentro de si, se você tem um passado dentro de si, se o futuro não guarda algo importante pra você, porque você mesmo não acha isso, como que você pode ter uma frequência elevada? Você não vai ter. Então, depois de ter feito isso, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre como elevar de nível, cara. E o que você precisa entender é que antes de elevar de nível, o primeiro entendimento básico é que tudo é mental. Porque você não experimenta um mundo fora de você, e sim dentro. Assim como o universo é mental, porque o universo que Deus fez é mental, que o Criador fez é mental, nós estamos dentro da mente de Deus, o nosso mundo especificamente é mental. E isso aqui você precisa compreender profundamente. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, a Bíblia. Por que eu falo tanto da Bíblia? Porque a Bíblia é o livro de maior sabedoria caso você queira elevar a sua vida, caso você queira mudar a sua vida. Pra mim, não existe outro que tenha tantas metáforas tão ricas quanto a Bíblia. Simplesmente você pode ler, sei lá, cara, milhares, trilhões de livros e nenhum deles vai te explicar o que a Bíblia te explicou. E uma das passagens mais importantes que eu me recordo de ter lido na Bíblia é a passagem de Pedro e Jesus sobre as águas. Lembrando, isso aqui não é religioso, então eu não tô fazendo uma pregação, um sermão, aceite Jesus Cristo. Não, cara, eu não tô numa praça igual os caras daqui da minha cidade fazem. Aceite Jesus Cristo. Aceitei Jesus Cristo, Senhor, o que eu faço agora? Agora você vai trabalhar e viver uma vida triste e miserável porque você é um pecador. Não tô querendo dizer isso. O que eu tô querendo dizer pra você é a passagem de Pedro e Jesus. Eles estavam no barco, eles quem? Os discípulos, e começou a vir uma tempestade. Jesus andava sobre as águas. Referencial, basicamente, a Deus andava sobre a face das águas no Gênesis. Eu sei se você percebeu, mas enfim, vamos continuar. Andava sobre as águas. Pedro vê Jesus fazendo isso e fala: ora, se é você mesmo, me deixa ir com você. Me deixa estar com você. Eu quero andar sobre as águas também. Jesus fala: vem. Pedro vai. Só que Pedro tá lá andando sobre as águas, se sentindo muito louco, porque, cara, se andar sobre as águas deve ser uma coisa absurda. Pedro estava lá andando sobre as águas, mas de repente, o Pedrinho, que deixou de ser o Pedrão porque estava andando sobre as águas, começa a olhar para as ondas, e as ondas estão, tipo assim, chicoteando todo mundo, tipo, tão altíssimas na vida dele, naquele exato instante. E ele começa, em vez de olhar para Jesus, começa a olhar para as águas. E aí ele começa o quê? A afundar. E aí Jesus dá a mão e fala pra ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Cara, pera lá, a gente tá falando de um cara que tava andando sobre as águas, ele é um homem de pouca fé. Então, nesse sentido, você tem que se perguntar o que é a fé. Porque se a fé mínima é andar sobre as águas, imagine o que é a grande fé. Ah, beleza, o que essa história tem de tão de absurdo? Você provavelmente deve ter ouvido isso aqui na sua catequese, caso você tenha feito catequese, ou na sua escola dominical. Só que o que as tiazinhas, as velhinhas não contavam pra você é que isso aqui tudo, na verdade, é uma metáfora pra nossa própria vida. As águas, em toda a cultura, desde Homero até os últimos poetas que vão existir no mundo, as águas sempre representaram a matéria. E o som da sua voz era o som de muitas águas. Lembra que está escrito no Apocalipse? Águas representa matéria, polvo. Especificamente massa, vamos dizer assim, massa de pessoas, matéria, pessoas, enfim, essas coisas. Água representa a matéria. Jesus representa o nosso espírito, a matéria, as pessoas. Ou seja, Jesus estava andando sobre tudo isso. Ele estava fora de tudo isso, ele estava sobre isso. Isso quer dizer o quê? Estava acima das preocupações que a gente tem com boleto, com conta, com ser ou não ser, como dizia o Shakespeare, enfim, acima de todas essas coisas banais das nossas preocupações. E aí Pedro sente isso de fato e decide fazer o mesmo caminho. Só que, diferentemente de Jesus, que estava se elevando acima das coisas e não olhando para as ondas, e sim para si mesmo, para sua própria fé, Pedro começa a afundar, literalmente, porque ele decidiu prestar atenção nas coisas. Então, elevar-se de nível é especificamente você não se prender ao que você vê. Porque o que você vê é ilusório. Hoje, alguém pode estar em um lugar, amanhã em outro. Hoje, algo pode ser novo, amanhã ser velho. Assim como as águas são ondas, as águas do mar, de fato. Por que isso aqui é tão importante de fato? Porque quando a gente pensa nas águas como matéria, a gente entende que existem 3 planos na vida, que são o físico, o espiritual e o mental, cara. Se você parar pra pensar, o espiritual é o mais elevado. É por isso que toda indicação de Jesus na Bíblia, por exemplo, que eu tô pegando o exemplo pra você
compreender, como eu já te expliquei, toda indicação é busque o reino de Deus primeiro e o resto lhe será acrescentado. Ou seja, busque o que é mais elevado, porque o físico, especificamente, até mesmo nas traduções bíblicas, é o próprio, não o inferno, não tô falando que é a matéria que é o inferno, mas que o pensamento que é preso a isso aqui é o inferno. O inferno na Bíblia sempre significou sepultura, nada além disso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que absolutamente quando você fica preso ao mundo físico, às preocupações físicas, você é como Pedro que, em vez de se elevar aos planos espirituais e entender que esse mundo é ilusório e começar a vencer as coisas e criar uma frequência imbatível, você fica preso ao mundo físico, às ilusões do mundo físico. Então você é uma pessoa triste ou feliz conforme o mundo lhe dá possibilidades de sê-lo. E isso é um grande problema, porque a sua raiz espiritual fica cada vez mais, digamos assim, que você não vê o seu outro lado e as possibilidades da vida, porque você está preso no mundo físico, você não conseguiu se elevar o suficiente para sair destes planos mais básicos. Lembra que eu dei o exemplo do ventilador? Então, estar preso no mundo físico, com o que você vê, é também estar preso nas emoções negativas, porque o mundo físico é denso, eu não sei se você já percebeu, tudo te puxa para baixo, a gravidade está te puxando para baixo. Se você seguir o padrão do mundo, literalmente os seus pensamentos vão ser negativos. Por isso que as notícias são negativas. Por isso que a Bíblia também, tô citando só a Bíblia aqui, mas cara, a Bíblia é um livro bizarro de sabedoria. Mas assim, é por isso que fala, não se amoldeis a esse mundo. A questão de não se amoldeis a esse mundo não é um papo crentelho de não beba bebida alcoólica e todas essas coisas. Não, cara. É literalmente não se amolde à negatividade do mundo, porque o mundo está preso nesse plano, o mundo está indo para a sepultura, o mundo está se precipitando para o abismo. Então, o mínimo que você deve fazer é entender que tudo é mental e começar a se elevar primeiramente no plano mental, sem depender do físico. Isso significa que você deve ter um estado tão profundo e um domínio tão profundo sobre quais emoções você quer sentir, sobre o que exatamente você quer sentir e sobre quem você quer ser. Você quer se sentir abundante? Então se sinta. Você quer se sentir feliz? Então se sinta. Você quer se sentir próspero? Então se sinta. Não importa o que você vê aqui, porque o que você vê aqui é ilusório demais para você ficar preso. É a mesma coisa que dizer, eu aceito ir para um lugar onde tudo é rígido, sendo que eu tenho duas possibilidades, uma mais elevada do que a outra, onde tudo é flexível o suficiente para que elas se manifestem em um plano diferente. Compreendeu o que isso significa? Compreendeu exatamente o que é se elevar? O que é elevar-se de nível? É você simplesmente não ligar para porcaria nenhuma que acontece com você, porque literalmente esse negócio é tipo um filme. Isso aqui é ilusório, é o seu mundo interno que tá criando o seu mundo externo. Não importa o quanto você acha ou não que isso não seja verdade. Isso acontece. Isso é a realidade, cara. Porque qual que é a possibilidade, inclusive, de o mundo não estar dentro do meu e do seu coração? E na verdade a gente está enxergando o mundo com o que nós temos no nosso coração e não o mundo externo. O Criador pode ter feito o mundo dentro de você e você acha que ele é externo, né? Como diz Eclesiastes, Deus escondeu o mundo no coração do homem para que ele nada soubesse do que vem depois daqui. Soltei essa pedrada aí. Isso quer dizer que você é a causa e não o efeito das coisas. Isso quer dizer que tá muito calor. Isso quer dizer que você é a causa das coisas. Que você não é o efeito das coisas. E agora a gente vai entrar no último ponto desse vídeo, o mais importante, que é a quebra de imagem. Depois de você ter pensado e feito tudo isso, agora você vai começar a compreender a porradaria total. Ai, pensei positivo, tirei pensamento negativo da minha cabeça, deixei o cabelo crescer, abri um canal no YouTube, sei lá, cara, qualquer coisa aí, tô dando um exemplo meio maluco. Fiz tudo isso, o que eu faço agora? Acabe com a sua vida. A sua vida atual, ela, na verdade, ela é um arrebanhado, ela é uma série de coisas que você aprendeu com seus pais, com as suas escolas e com seus padres, como eu sempre digo. Então, meio não, completamente, você não pode ser mais a pessoa que você é. Se você é uma pessoa medrosa, você não vai conseguir ficar vencendo o medo sempre com pensamentos positivos. Você tem que se tornar uma pessoa completamente corajosa. Como é que você faz isso? Andando, indo em direção às coisas, dando porrada em direção às coisas. Justamente porque você está vencendo a si mesmo, você se tornou outra pessoa. Isto é quebrar imagens de si mesmo, cara. Isso é mudar a sua vida por completo. É não ficar mais preso, tentando combater pensamentos. Não, é dizer, eu sou corajoso e agir a partir disso. Ou melhor dizendo, eu sou o que sou.
e agir a partir disso. Porque quando você tem todas as possibilidades, e todas as possibilidades estão dispostas para você, estão colocadas como um banquete na sua frente, a partir do momento em que você compreende que você pode ser qualquer coisa, desde que se abdique dessa imagem pessoal que você tem. Então, se você tem uma imagem pessoal de alguma pessoa fraca, que sempre foi pobre, que sempre foi injustiçada pela vida, cara, quebra essa porra. Desculpa eu falar o palavrão, eu sei que muita gente desse mundo de espiritualidade, ai, palavrão. Não, isso não diminui a frequência, cara. O que diminui a frequência é a sua convicção sobre as coisas. Basicamente, cara, se você ainda se enxergar como uma pessoa dessa forma, você vai viver dessa forma. Então, quebre absolutamente as suas fraquezas. Odeie as suas fraquezas. Ame no sentido de querer mudar. Ame o seu inimigo significa ame as partes de si que você não quer ver. Porque quando você as amar o suficiente, quando o teu amor for luz, justamente para aquilo que você quer enxergar, para aquilo que você quer mudar, então essas trevas se dissiparão. Porque toda vez que uma grande luz pousa, toda vez que uma grande imagem é concebida por você e colocada neste mundo que você vive, ou seja, de você trocar aquele ser fraco e frágil que você é por um ser forte e destemido, então isto é como se fosse uma luz. Você ama as trevas jogando luz nelas, porque elas vão deixar de ser trevas e se tornarem parte da luz, que é você mesmo quando você troca a sua própria imagem. É como se você dissesse, não, agora eu não sou mais isso, então não importa o que os outros falem, não importa o que os outros digam, não importa a dança que o mundo faz para me confundir. Eu não vou colocar a minha cabeça em uma bandeja, como é o caso de João Batista e Herodias. Eu trouxe esse exemplo aqui porque na Bíblia tem esse caso, literalmente, de uma mulher que dançou e houve a morte de um profeta. Isso também é uma metáfora para o nosso mundo. Você não pode deixar que o mundo dance na sua frente, você seja seduzido por isso. Você precisa trocar a sua imagem, você precisa ser alguém diferente. E esse alguém diferente não tem nada a ver com o que você é, caso você não goste de si mesmo. Tem a ver com esta imagem que eu tinha de mim mesmo, foi enterrada e sepultada e eu nasci de novo. É assim que você mantém uma frequência alta e elevada. Quer fazer isso passo a passo? Aqui embaixo tem a aula do Despertar da Autoconfiança, uma aula gratuita, um projeto para mudar a sua vida, fazer isso aqui passo a passo em 7 dias com o meu acompanhamento completo. Agora, se tu quer algo mais individualizado, aqui embaixo também tem o meu contato de mentoria, caso você queira ser mentorado por mim. Recapitulando as coisas desse vídeo. Elimine os sentimentos negativos de você, eleve o seu nível, entenda a vibração e frequência. Você é a causa e não o efeito das coisas. Quebre a sua autoimagem fraca. São esses 5 pontos que você precisa para manter uma frequência imbatível, cara. Só isso. Valeu, tamo junto. Comenta o mundo é o reflexo para eu saber que você chegou até aqui e até uma próxima.